Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu só dar uma caçada aqui aí. Isso. Tem que compartilhar. Compartilhando. Eu entrando. Arcângela. Tudo bom, Arcângela? Boa noite, irmã. Vamos começar? Espera mais um pouco. Espera mais um pouquinho, né? Deixa eu só ver aqui. Esse aqui é o nosso. Deixa eu pegar aqui isso. Arcângela. Eu acho que é melhor eu deixar o meu aberto, né? Não é? Pra saber onde tá, né? Aqui assim. Sim. Aí já dá pra saber, né? Melhor pra ler. Melhor pra ler, né? Começar? Começar, né? Que todo mundo tá fazendo quase mesmo horário, né? Com o evento do profeta, né? Então, Verdade. tudo num propósito, num caminho. E como é que compartilha aqui agora? Como é que compartilha aqui com a pastora? Não é aqui, né? Não, Aqui, ó. Não é aqui, né? Oi, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Vamos... Depois você compartilha. depois eu compartilho. Vou começar aqui. Vamos começar, né? Começa, amor. Oxi. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IEJN Alphaville. Eu sou Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa célula digital. É um prazer enorme estar com vocês hoje. Desculpa esses tempos que nós não pudemos ter entrado desde o Natal. Nós tivemos um imprevisto. O meu sogro faleceu nesse tempo e nós tivemos que ter um contratempo. E ele não estava bom desde do Natal, desde a última live, ele no dia 25 ele ficou ruim e até de lá para cá a gente correu com ele. Então peço desculpa a vocês, né, a nossa live que tinha que ter cumprido da terça e da quinta-feira. E o outro foi o ano novo nós passamos lá na igreja e tinha muito barulho, a gente ficou com medo de ninguém ouvir nada. Não é? Mas só compartilhou ali um momento em família, né? Eu, Fernanda, meus filhos, né? Só para agradecer ao Senhor, né? Pelo ano, independente da situação que meu pai estava ali, mas também buscar uma unção, né? Que foi ferida naquele local, naquele dia, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre a parte da passagem de Números 13, 17 e 33, né? Mas dentro desse contexto fala sobre a mesma visão de maneiras diferentes, né? Fala que Deus ordena a Moisés que envie 12 homens, um de cada tribo de Israel, para explorar a terra de Canaã, a terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. A missão dos exploradores era avaliar a terra, sua fertilidade, suas riquezas e seus ambientes. Seria uma oportunidade para o povo de Israel conhecer a sua futura terra. Aí fala que o texto relata entre os 12 exploradores, 10 viram e encontraram somente desafios e obstáculos, sem ver a promessa divina. Somente Josué e Caleb, entre os 12, mantêm sua fé inabalável na promessa de Deus. Essa passagem faz a gente refletir sobre como enfrentamos as incertezas da vida, as oportunidades que surgem e como mantemos nossa fé mesmo diante de adversidades, de desafios. A confiança a Deus pode nos guiar para a terra prometida de nossas vidas, né? Até coloquei uma outra passagem em Atos 16:30, fala: Senhores, que devo fazer para ser salvo?
creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Que essa expressão significa que a salvação estava disponível para todos na família, mas cada membro deveria fazer a sua própria escolha de acreditar em Jesus. A decisão do chefe da família de seguir a Jesus provavelmente teria um impacto significativo sobre o resto da família, mas cada indivíduo ainda precisava fazer sua própria decisão de fé. Então, a gente vê dentro dessa passagem de ver a mesma visão de maneiras diferentes, né? Começou dentro de uma promessa de Deus, isso colocando para as nossas vidas, né? Para mim, para a Fernanda, para meus familiares, de que em dezembro eu participei de um encontro, né, profético, em que foi colocado aqui naquele momento, tocou no coração dos pastores de estar o que gostaria de falar para seus pais, tanto para a mãe como o pai, e o que tocasse ali, e foi tocado para mim a falar com meu pai. Aquilo que tocou foi o perdão, né? Então tem momentos em nossas vidas que quando a gente está em Cristo, a gente enxerga de uma maneira que a gente vai procrastinando, né? Com minha mãe eu já tive essa relação e agradeço a Deus por ter restaurado, mas com meu pai não. Porque era difícil, porque ele não acreditava em Deus, não acreditava no sobrenatural de Deus, né? Então era muito difícil estar aplicando palavras. Que ele era materialista, né? Não, meu pai era muito assim, não acreditava em nada espiritual, né? Ele morava com a minha sogra e ele não via mudança, sabe, em nada. Ele não via, não sentia o bom perfume de Cristo no ambiente. Então, se você falasse algo de Deus para ele, ele fingia que estava ouvindo você e virava, não é? Então, quando até tentei, né, a gente vê que não é por força, né, porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo é Jesus Cristo. Mas a gente vê que meu pai, ele relutava, fugia. Então, eu assim, até falei, deixei na mão de Deus, né? Nessa situação. Na verdade, a gente entrou nesse assunto, né? Só para explicar um pouco que ele não explicou, foi o seguinte. O meu sogro, ele faleceu no dia 2. E nesse período que nós estávamos atrás dele, desde o dia 25, eu tinha uma visão e o Alexandre tinha outra visão. Era completamente assim, um era físico, que era eu olhava o meu sogro fisicamente, eu falava para ele assim, para o meu esposo, amor, teu pai tá bem, né? Vamos correr, vamos ser isso, né? Eu falava para as enfermeiras, olha, meu sogro não tá bem. E eu me preocupando, assim, não, a gente precisa ver isso, aquilo. E já no caso do Alexandre, ele olhava o lado espiritual, o que é a passagem que você tinha comentado, né? Que nós temos duas visões, né? De que Sim. A mesma coisa, só que diferentes visões. Então, eu olhava para o lado físico do meu sogro e eu não pensei esse lado espiritual dele. Mas é entender que depois eu expliquei para Fernanda, de que se a gente pede, Deus coloca isso no nosso coração, porque a palavra também diz, né? Tudo que orares e pedires, crendo, Ele concederá. Então eu pedi naquele momento um encontro com meu pai, uma oportunidade de estar falando com ele, e não falar só de Deus, mas também de pedir perdão, né? Porque a gente tem que restaurar muita coisa no passado, né? Quando a gente fala do velho homem, né? Quando ele não está em Cristo, a gente deixa e só questiona, né? E não vê o lado que ele fez muito para minha vida, né? De que a gente tem que buscar essa restauração, dessa união, né? Comunhão também. E eu estava fugindo desse assunto com ele, né? E Deus arrumou dentro desse propósito. Deus é perfeito em tudo.
de que não saberia que era aquela situação, né? Foi, ele tava no quarto, não foi? Não, lá na sala que foi, até a gente falou. Ah, é mesmo. E até você vai falar assim, até minha esposa falou, vamos orar, né, pela situação, né? Mas Deus deu uma luz lá e falou o coração da minha esposa que não era para orar. Aí a gente pensa, como assim, Senhor, não é para orar? Mas Deus Não, falou, não o era assim. livre-arbítrio, né, de estar deixando na mão do meu pai essa decisão de que podia orar por ele ou não. Então a gente aprende muito na igreja em relação a isso, né, da capelania que a gente participou. A gente pergunta, né? E aí nessa situação eu perguntei para o meu pai, pai, nós podemos orar por você? Na situação que ele estava prostrado, meio doente, ele olhou assim, falou, balançou a cabeça e falou que podia orar. Então eu creio que naquele momento também Deus foi tocando o coração dele, ele foi sentindo esse amor de Deus, né? Em tudo o que eu falava era um amor pelo cuidado, pela alegria, né? De estar retirando também esse fardo, essa dor dele, né? E foi aí que Deus começou a cuidar da vida dele, então foi todo esse processo, né? Até depois ele foi num processo de ser internado. Eu nunca pensei que seria naquele momento, mas nessa sensação sobrenatural, né, discernimento espiritual, foi tudo ali, Deus planejou tudo aquilo lá, naquele momento de que meus irmãos estavam até doentes por virose, por questões que eles estavam Verdade. passando e não poderiam estar com meu pai no hospital. E aí eu e minha esposa, Nós cobertos fomos, também. nós fomos correndo com ele, ele estava numa semi-UTI, falei sobre Jesus, que Jesus amava ele. Falei, a única coisa que eu falei, porque eu já estava desesperada e ele queria sair, queria arrancar tudo. E no desespero eu falei para ele que Jesus te ama e que ele era para ficar calmo, que ele não estava sozinho. Só que aí ele foi internado, né? Sim. Ele foi internado e enfim, né? Nessa questão que a gente vê que todo o processo que Deus já coloca, eu estava lá, eu, minha mãe, meu pai, a minha esposa, a Fernanda e meus filhos estavam lá embaixo, né? Só podiam subir 2, 3 pessoas no máximo. E aí foi num momento ali que, numa oração, Deus colocou no coração perdão ali, que era um momento. E foi num momento até que eu falei com a minha mãe pela situação, ela também deveria entender desse processo, sentir no coração que Deus estava ali presente para que ela pudesse pedir perdão para o meu pai também. Então, foi numa oração que eu coloquei a minha mão, a mão do meu pai e a mão da minha mãe. Falei tudo aquilo que Deus tocou no meu coração, aquilo que era para falar foi falado. Ele estava acordado, estava ouvindo. Foi assim, Tava uma lúcido, coisa né? sobrenatural, né? Uma coisa que Deus tocou ali e eu pedi perdão para ele. Meu pai nunca chorou, assim, demonstrando, né? Naquele momento ele chorou e balançou a cabeça e aceitou meu perdão. Tanto da minha mãe também, né? Então, muito mais daquele do perdão foi o agradecimento, porque as coisas que a gente vê que ele fez e não reconhecemos, né? De ele ser ausente, foi ausente, mas foi por um propósito de não faltar nada na casa, para a gente ter o que comer, para ter do bom e melhor. Então, eu perdoei ele também por isso, porque a gente tem que ver e avaliar os dois lados, né? Eu vi que meu pai foi, para muitas pessoas, ele foi uma pessoa de conexão, uma pessoa íntegra, né? De princípios, né? E agradeci ao Senhor por aquele momento, né? Então, até na final, assim, quando ele teve alta depois do ano novo, foi um momento assim de que eu não sabia mais, tanto minha esposa já estava sentindo que algo estranho ia acontecer, né? No mundo espiritual já estava se movendo. E eu falei até para minha mãe, no dia que ele voltou, teve alta, eu falei que ia dar banho nele, né? Então fui lá,
Ele olhou assim, você vai dar banho? Eu falei, não pai, eu vou te dar banho. Então é esse agradecimento que eu tive, essa oportunidade. E eu dei banho, o último banho dele, porque ele olhou assim, não na vergonha, mas ele sentiu assim, honrado por um filho lavar ele. Ele nunca pensou que um filho ia dar um banho nele, né? Então, e que depois disso ele olhou assim, de olhos e não falou nada, mas ele balançou a cabeça, que eu senti que ele agradeceu. E depois disso aí eu vi que ele teve, começou a sofrer uma parada e eu não vi que ele se prostrou no chão, né? E eu pedi até ajuda para o meu filho que estava lá. A gente carregou ele, mas foi um momento que Deus ali proporcionou para a gente estar restaurando e todo um propósito, né? De Deus estar fazendo parte da vida dele, que foi, né? Para quem não acreditava em Deus, então a gente vê que Deus promove e propõe todas as coisas, né? Para o bem mesmo. Né? Verdade. E esse momento também de estar mesmo nessa passagem de agradecer ao Senhor, né? Então é muita coisa para se falar, né? Mas foi um resumo aí do que aconteceu, do que a palavra nos falou, de uma visão, né? De colocar tanto uma oração, um propósito para as nossas vidas, né? Então agora Aproveitando, né? para encerrar também, não vai dar tempo de orar, então vamos fazer o seguinte, né? Da próxima você ora só. Não, mas vamos colocar assim na mão do Senhor, orando, agradecido por tempo de todos que estarem na live agora. Sim, Estão obrigada, unidos, Jesus. agradecendo ao Senhor, porque o Senhor propõe mesmo esse propósito de perdão para muitos que estão procrastinando, mas que o Senhor dê no coração de muitos aí, para que a tua palavra, o teu amor chegue mesmo na vida de todos. Né? Abençoe, Senhor, a todos que estão aqui presentes, abençoe, Senhor, a todos que vão ver depois, que tenha, assim, um mover de Deus na vida de cada um, que o Senhor possa mesmo restaurar, curar, libertar muitas pessoas, Senhor, que estão aí com o coração duro para estar entendendo o seu amor, mas que o Senhor possa mesmo quebrar isso, Senhor, e colocar no coração mesmo de ajudar muitos que estão precisando. Ora, agradeço, Senhor, pela vida de todos, ora, agradeço por esse tempo. Coloca o Senhor na vida de todos nas tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Aproveitando para estar convidando vocês para o culto de amanhã, quarta-feira, na Avenida Branã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quem quiser também seguir no YouTube, é das 15 e às 20 horas. E qualquer coisa, estamos lá na igreja. Se você quiser dar um pulinho lá, vocês curtem o nosso vídeo, compartilhem. E, gente, obrigada. Desculpa, a gente está falando muito. Já deu 19 minutos aqui. Tá bom? Mas que Deus abençoe a todos aí. Eu agradeço. Pastor Marcelo, que ele vai, eu sei. Agradecendo assim todo o propósito aí que Deus colocou também, agradecendo, né, as orações dos irmãos, Verdade. aos nossos parentes, a igreja, obrigada. De pastores, né? Pastores, obrigada. A todos os pastores da EJN. O apóstolo também, né, que cedeu o pastor Carlos para estar ministrando a palavra. Foi uma bênção mesmo. Obrigada. Naquele momento de dor mesmo, né? Mas obrigado a todos aí e vamos seguir em frente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.